Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Bem-vindos ao nosso clube do livro Ordens do Sucesso. Nós estamos descobrindo sistemicamente como o sucesso pode chegar até você. A gente viu que o sucesso ele é a cara da mãe. Então, quando você tem um nascimento difícil, é mais difícil de você conquistar as suas coisas, né? Olhando ao contrário, vamos fazer uma reengenharia. Muitas vezes, tudo que você conquista é muito na luta, tudo muito na dificuldade. Isso pode estar atrelado ao seu nascimento, né? A questão também de você ter esse amor interrompido por algum motivo. Às vezes, quando a mãe tem um filho seguido do outro, né? Então, esse filho que perdeu o direito ao leite da mãe, ao peito da mãe, ao abraço da mãe, ao tempo da mãe, ele sente esse amor interrompido, é uma dor muito grande para essa criança, e aí, para não sentir mais, ele se afasta de tudo e de todos. Na vida adulta, ele continua fazendo isso, ele continua se afastando de tudo e de todos. E aí, uma ilha não vai ter o sucesso que deseja, E aí, nesse afastar, ele afasta o sucesso dele também. A gente viu que sobre a questão do erro, porque muitas vezes compartilhamos dos erros dos nossos entes, né? Então, tem uma constelação familiar que a questão era que o rapaz sempre se sentia em débito, ele sempre acontecia alguma coisa que levava o dinheiro embora. Bom dia, Lê. Estamos na página 15, tá? Ponto de encontro. E aí na constelação familiar veio a questão dos ancestrais dele, que eram escravos e pagaram para ser libertos. Então ele ainda estava pagando igual os ancestrais dele. Então, por quantos mais você tá pagando? Por quantos mais você ainda tá lutando, brigando? E tudo que não permita você abrir a mão dessa luta, dessa briga, né? Desse pagar pela sua liberdade, pela sua nova vida. Vamos destruir, descriar, rescindir, renunciar todos os contratos. Agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as novas, curtos, garotos, povoados e aléns. Ponto de encontro. Onde vamos nos encontrar? Quando duas pessoas querem fazer negócio, não importa o que seja, muitas vezes se perguntam: vamos nos encontrar em sua casa? Vamos nos encontrar na minha? Ou vamos nos encontrar em algum lugar no meio do caminho? No meio do caminho você vem a mim e eu vou a você. No sentido mais amplo, também podemos dizer: vou ao seu encontro e você ao meu. No meio do caminho chegamos a um acordo. Nós dois continuamos a ser o que somos, e mesmo assim fazemos algo em comum. Ninguém vai buscar do outro, nem vai ser absorvido ou tragado pelo outro. Ambos ganhamos, ninguém perde. Portanto, o ponto de encontro ideal é o meio. Vou esclarecer um exemplo cotidiano. Que perspectivas tem um relacionamento de casal se uma mulher se muda para a casa de um homem ou até para a casa dos pais dele? Ou quando um homem se muda para a casa da mulher ou até para a sua família ou dos pais dela? Em contraposição, quais as perspectivas que tem um relacionamento quando ambos deixam a casa de seus pais e empregam algo próprio, em comum, no meio do caminho, igualmente distante de ambas famílias? Aqui também o ponto de encontro está exatamente no meio do caminho. Se tiverem filhos, o caminho para a família de seu pai será igualmente distante, como para a família de sua mãe. Podem ir para ambos, sentir-se em casa com eles, e mesmo assim voltar ao centro comum. Aqui está a sua riqueza. E falando especificamente de relacionamento de casal, o equilíbrio ele é uma coisa essencial no relacionamento de casal, né? Porque muitas vezes que a gente vê
A mulher vai muito para a família do homem e acaba abandonando a sua. E isso também às vezes acontece o contrário, mas é mais comum isso. E aí não tem equilíbrio. Com o tempo, essa mulher ela começa a se sentir fraca, cansada, com irritações. Por que tudo isso essa mulher começa a se sentir? Porque existe nela uma falta da família dela. Então, quando essa mulher se permite agir em equilíbrio, ela vai sempre recuperar essa força e energia que vem da família dela e vai permitir que esse marido faça o mesmo. Então, a necessidade do equilíbrio no relacionamento de casal é muito importante. E ele falou meio do caminho, e nesse meio do caminho vocês perceberam que tem um construir. Não é ficar na casa dos pais dele, não é ficar nas casas dos pais dela, não é ir para casa dele, não é ir para casa dela. É construir algo novo juntos, né? Então, toda vez, o que fortalece o casal é o que eles constroem juntos. Essas construções é que vem realizando. E por isso que a gente aprendeu que o casal só é feliz quando tem filhos. Porque ter filhos é uma construção. Se você não quer ter filhos ou não pode ter filhos, quais são as outras construções que você pode ter com o seu marido? Agora eu vou transferir isso às empresas. Tenho consciência de que se trata de uma tarefa delicada. Algumas coisas se baseiam em observações e não ouso querer dizer que possa explicar os motivos que estão no pano de fundo. Existem outras coisas que são dignas de serem pensadas. Entretanto, também não tenho a pretensão de afirmar onde fica o melhor ponto de encontro. Porém, vale a pena olhar com mais atenção e perceber o que é mais útil para o êxito comum e, sobretudo, o que serve a ele de maneira presente. Agora vamos ao concreto. O que acontece quando uma mulher recebe de sua família uma herança assumindo-a? Então pode o homem mudar para a casa dela no sentido de assumir um cargo na empresa dela, até mesmo um cargo na direção? Então como se sente perante sua mulher? Continuará sentindo-se como ser igual, também como homem? E como se sentirá nessa empresa? Será visto como igual a sua mulher? Gozará de respeito nela? Vou continuar fantasiando. Ele se sente bem nessa empresa? Dá o melhor de si para conservá-la e desenvolvê-la? Tem a força interior para isso? Vou enxergar um pouco aqui. Seria possível que vá se sentir bem e aliviado se a empresa quebrar? Se ele e sua mulher ficarem praticamente na rua e precisarem recomeçar um outro lugar, no meio do caminho de suas famílias de origem, como ficará o seu relacionamento? Espero que não tomem literalmente o que estou dizendo, nem como uma verdade incontestável. Porém, por que faço essas reflexões? Minha observação, e outros fizeram observações semelhantes, é que quando um homem assume uma posição de liderança na empresa de sua mulher, se ela a herdou e assumiu de sua família, essa empresa vai decair, até chegar à ruína, independente de quão capaz ele possa ser em muitos aspectos. Portanto, um homem precisa se cuidar para não entrar ou imiscuir-se na empresa de sua mulher, nem sequer assessorando. Isso significa que para fazer boa figura frente à sua mulher e ficar com ela, precisa de um trabalho, uma profissão, independente dela, ou fundar sua própria empresa. Isso pode soar duro. Ao mesmo tempo, esta lei se transforma num desafio para ambos, com êxito seguro e prometedor no campo pessoal e dos negócios. O que ele está falando aqui em resumo, gente? O homem foi educado, treinado para suprir a mulher. Existe uma consciência interna cobrando que ele faça isso. Então, esse homem que ele trabalha na empresa da mulher, porque foi algo que essa mulher herdou, por mais que ela diga que é nosso, é dela.
ele se sente diminuído, ele se sente constrangido. E aí ele pode reagir de várias maneiras, tá? Ele pode se tornar um homem fraco. E esse homem fraco para de servir a mulher da maneira que ela deseja. E aí isso interfere no relacionamento. Esse homem, sentindo-se um homem fraco, pode se anular também perante os filhos e ser um pai ausente, E aí ele vai buscar maneiras dele sentir de novo a sua força. Infelizmente a gente vê os casos que o homem ele trai a mulher para sentir novamente a sua força, já que essa mulher, apesar dela querer ajudar ele, ela o enfraquece. Então é como se ele tivesse uma raiva dela. Por tudo que ela fez para ele, por amor. E aí ele se vinga dessa mulher, né? Tem um Reels que eu conto a história da Whitney Houston, e é por aí que o pai faz com a própria mãe, que era a pessoa que trazia sustento para casa. Então como que você faz isso? Dando equilíbrio, né? E como que você dá equilíbrio? Não contrata ele para sua empresa. Não traz ele para sua empresa. Se você puder conversar com outra pessoa, para que essa outra pessoa dê um emprego para ele, né? Em outra empresa, em outro lugar, faça isso. Mas não. Se ele quiser fazer esse movimento, ele quiser vir até a empresa, aí já é outra coisa. Mas você sair dando, porque aqui você vai ter o cargo tal, não sei o quê, não faz isso. Você pode sair da sua empresa e trabalhar comigo? Não faz isso. Deixa ele perceber essa necessidade. Tá? Então, nós mulheres, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós fomos educadas para ajudar, para se doar e para se anular para estar com um homem. Só que esse homem, quando a mulher ajuda demais, ele se sente anulado. E aí, na raiva, ele se vinga da mulher de várias maneiras, né? Desde uma briga, desde desfalque na empresa, até a questão da você perder, né? A questão da traição. Então, atenção a isso. E o inverso também é válido. Quando a mulher entra na empresa do marido, empresa que herdou e assumiu de seus pais, podemos observar que a mulher, via de regra, fomenta e apoia a empresa de seu marido e que não parte dela nenhum perigo para a empresa e que possa levá-la à ruína. Então, não há perigo para a empresa. Por quê? Porque nós fomos treinados para servir. Entretanto, a questão é se isso a fará feliz, principalmente se tratar de uma empresa familiar e os pais do marido e, sobretudo, seu pai continuar tendo rédeas nas mãos. Pois o marido não pode deixar pai e mãe e permanece em casa como filhinho, precisando esperar até que possa se tornar independente. Porém, nunca o será totalmente. Só por mulher, por mais capaz que seja, não encontrará ali seu próprio lugar e terá dificuldades em se sentir igual ao seu marido. Se um casal pode se encontrar no meio do caminho e o marido funda uma empresa, acontece muitas vezes a divisão de trabalho, usual em muitas famílias. O marido se dedica à sua profissão, a mulher se ocupa da casa e dos filhos. Assim permanecem no meio. Ele vai ao seu encontro e ela em direção a ele. Dessa forma, sua empresa, embora tenha sido fundada por ele, se transforma em uma empresa em comum. Então, olha só que interessante, né? Que ele explica e é bem por aí mesmo. E a mulher? A mulher, ela vai pegar, ela vai servir o que ela foi treinada para servir. Só que aí, essa mulher, ela tá muito na família desse homem, ela tá fora da família dela. Ela não se sente no lugar, ela não se sente respeitada, ela não se sente vista.
E isso acaba enfraquecendo, entristecendo. Então, muitas vezes a solução para a mulher é sair desse lugar, né? Mesmo que para o marido pareça bom, e procurar o seu lugar, a sua profissão, algo que lhe dê prazer, né? Aí, se meu marido faz a empresa dele, deixa ele tomar conta da empresa dele. Ai, mas ele tá reclamando muito lá da área financeira, eu manjo de finanças, eu poderia ajudá-lo. Ajuda ele a contratar alguém bom o suficiente. Né? Ah, mas a empresa é nossa. Faz um teste. Se funcionar, você tiver voz no seu local de trabalho, a empresa é dos dois. Se você não tem voz lá na área que você trabalha, a empresa não é dos dois, é somente dele. E aí é hora de você sair. E você entender que é só dele. Né? Ai, mas eu investi dinheiro. Foi sua escolha. Pensa assim, investir dinheiro na empresa do meu marido pelos meus filhos. Porque meus filhos herdarão isso. E se pra você não é confortável, não investe mais dinheiro na empresa. Entende? É deixar com ele o que é dele e construir o que é seu. Entende? Por isso que eu falo que o relacionamento amoroso ele é desafiante, ele é um treino diário por causa disso, porque é você construir algo junto, sim, e respeitar o que é dele e respeitar o que é seu. A Valesca Brus, ela faz uma questão muito legal. Eu acompanho ela bastante e eu percebo que ela tem um equilíbrio ali. No início, a empresa era só dela. Depois, o marido dela percebeu que aquilo dava retorno, que dava um bom retorno e que ela precisava de ajuda. E aí ele veio, né? E aí eles tocam juntos a empresa. Ela na parte de produção, tudo, e ele na parte interna. Ele é o editor dela, ele é o gestor, ele é o cara centrado nas finanças. E aí ele criou a empresa dele. Né? Então, eles estão juntos nessa empresa, que tem mais a cara dela. Ele tem o papel dele nessa empresa. E ele tem a empresa dele. E hoje, é interessante, a empresa dele assessora a empresa dela. Então, eles conseguiram criar um equilíbrio em que não é os dois trabalhando na empresa da Valesca Bruse. Não, é a empresa dele assessorando a empresa dela, né? Então, eles foram um casal muito abençoados, né? Nessa ideia que eles tiveram e dessa maneira que eles agiram. Porque isso é a riqueza em casal, nas empresas e como casal. Conseguir cada um ter o seu espaço e aí construir algo juntos. Então, monta a sua empresa de contabilidade, presta assessoria para outras empresas e a empresa do seu marido será um cliente seu como qualquer outro cliente. Pronto. Você está respeitando o que é seu, respeitando o que é dele e ajudando no que é possível. Quando ele achar que sua assessoria não serve mais, ele vai fechar o contrato e você vai continuar com as outras empresas. Você não vai se sentir traída por ele. É diferente de você trabalhar para ele. Pensa nisso. E aí ele fala outro caso. E se a mulher decide cuidar da casa? Tá tudo bem. Né? Ela fala assim, marido, eu tô decidindo que você vai ser o provedor e que eu vou cuidar dos filhos. Tá tudo bem também. É o meio do caminho para os dois. É o meio do caminho que funciona para os dois. O detalhe é você perceber, esse meio do caminho tá funcionando? Porque muitas vezes, por imposição, a mulher acaba ficando em casa, mas ela não quer ficar em casa.
Aquele dinheiro para ela é pouco. Ela quer fazer outras coisas. Então esse meio do caminho para ela não tá bom. E aí ela vai precisar negociar isso. Isso vale muito mais quando um homem e uma mulher, desde o início, fundam uma empresa em comum, onde ambos assumem um papel com igualdade de direitos. A base para o êxito de um relacionamento que se encontra no meio tem um efeito que conduz o sucesso na empresa, né? Que é quando os dois falam assim, vamos criar a empresa tal? Aí é a criação do casal. Aí, beleza. Tá? Preconceitos. Quando julgamos um assunto ou uma pessoa, um grupo ou um produto sem conhecê-lo realmente, falamos de um preconceito. A maioria dos preconceitos reduz algo ou alguém com seu julgamento sem ter conhecimento detalhado da situação, né? É um preconceito de algo. Com o efeito do tal preconceito, colocamos um limite a nós e a outros. Nem eles nem nós podemos com tal preconceito. No sentido restrito, isso tem o efeito de uma condenação. Nós nos convertemos em juízes de outros e do que podem oferecer. Algumas vezes também nos convertemos em seus carrascos. Como lidamos com isso? Quando nós mesmos nos tornamos vítimas de tais preconceitos? Podemos corrigir a opinião do outro de forma que retire seu julgamento? Entretanto, a questão é, por que queremos convencê-lo do contrário? Quem tem os maiores preconceitos são os pais com respeito aos filhos. E mais tarde, os filhos com respeito aos pais. Ambos se conhecem pouco e os preconceitos os alinham. Algumas vezes até tentam corresponder a esses preconceitos, frequentemente de forma inconsciente, dando-lhes a posteriori a razão. A que poderes ambos estão expostos? A um poder misterioso. Nem os outros, nem nós podemos ir contra o poder desses preconceitos, que comprovam ser criativos. Tem um efeito que querem alcançar, mas somente durante o tempo em que o outro se submete a eles. E o curioso é que se submete a eles ao evitá-los. Ao invés de superá-los, os alimenta mais. A questão é, como podemos evitá-los de forma eficaz? E aqui tá falando uma coisa que a gente fala muito em Axis, né? Se você reage, você se alinha. Se você concorda, você também se alinha. Preconceito é julgamento, gente. Né? E existe preconceito bom e existe preconceito mal. Né? Então eu posso julgar você como uma ótima vendedora. Aí você se limita a ganhar 10 mil reais por mês. Porque você é ótima. Ou eu posso julgar você como uma péssima vendedora. E aí você fica se cobrando do que você pode melhorar, como você pode melhorar, que você tem que se capacitar. E aí você também não cria mais dinheiro. Então, o julgamento, o preconceito que eu tenho de você, e eu gosto de ser para preconceito que eu tenho de você, ele é um limitador. E por isso que a gente tem que estar com atenção todo dia, toda hora, todo momento. Quais são os preconceitos que eu tô criando aqui? Quais são os julgamentos que eu tô criando que tá me limitando? Continuando. O preconceito é um inimigo novo. Através de um preconceito, nos defendemos do novo e de um novo desafio para nós e para os outros. Um princípio do preconceito é:
não é possível. Um segundo princípio, não lhe é permitido. Um terceiro, você não pode ser diferente. Um quarto, isso é perigoso. Um quinto, você não tem razão. Um sexto, tudo fica como está. Poderia continuar com esses princípios, porém todos servem ao mesmo objetivo. Acarretam o outro, amarrando-lhe as mãos. A questão é, esses preconceitos são realmente nossos? Ou os temos porque outros os tiveram? Ou não fazemos mais do que transmiti-los a outros buscando novas vítimas? Olha só, hein? Vamos repetir. Esses preconceitos são realmente nossos? Gente, Bert Helling já falava o que hoje a Axis está falando para todo canto. Esse preconceito, esse julgamento é seu mesmo? Ou os temos porque os outros os tiveram? Ou não fazemos mais do que transmiti-los a outros buscando novas vítimas? Então, né, eu tive uma situação numa constelação familiar que foi bem isso. A mãe cobrava demais a filha. Demais. Nada dava bom, nada estava perfeito, nada. Tudo podia melhorar, né? Essa mãe fez isso porque ela aprendeu isso com a mãe dela. E a filha cobrava também dessa mãe. Porque essa mãe não era uma mãe perfeita, essa mãe não era uma mãe amorosa, essa mãe... Então, a filha aprendeu com a mãe a cobrar. E aí ela cobrava da mãe. E essa filha que aprendeu com a mãe a cobrar, ela cobrava da mãe e de todos ao seu redor. Nunca nada estava bom. Era alguém que não parava em nenhuma empresa. Quando ela, através da constelação, ela percebeu que ela aprendeu a cobrar com a mãe, porque a mãe também aprendeu com a avó, e por isso ela cobrava dessa mãe, e cobrava de todo mundo ao redor dela, e ela conseguiu devolver isso pra mãe dela, falou, isso daqui já não me serve mais. Ela começou a enxergar a empresa que ela trabalhava com outros olhos. Aí ela se transformou numa líder de equipe maravilhosa, e conseguiu o aumento que desejava. É sobre isso. É sobre você devolver o que é do outro para o outro. Apesar de fazer 40 anos que você faz isso. Um arquétipo que continua atuando neles é a imagem de senhores e escravos. Atuei em muitas lutas trabalhistas, só que ao invés dos senhores, os escravos é que vibram o chicote. Cortavam-se como se agora tivessem razão e seus senhores não. Por que essa imagem e preconceito continuam atuando? Também alcançam muitos empresários. Também para eles é difícil se defenderem disso. Como se defende? Por exemplo, através de uma mecanização exagerada e outros métodos com os quais poupam os custos, tornando-se independentes deles. É claro que estou exagerando aqui. O que faço é revelar os panos de fundos ocultos de alguns conflitos e talvez solucioná-los de uma forma diferente e mais rápida. Tenho consciência de que existem muitas experiências opostas nas quais ambos os lados puxam a mesma corda para chegar a uma solução boa e vantajosa para todos. Aqui, vou desconsiderar os efeitos globais desse preconceito, embora percebamos neles seu incrível poder oculto, por exemplo, no comunismo e nos países nos quais ele se impôs. Porém, também nos extremos do capitalismo, que justificam o velho preconceito e o realimentam de várias formas, né? Que possibilidades são oferecidas para superar esse preconceito na prática? E 7,6.
Então nós vamos continuar amanhã, 7 horas da manhã, falando sobre a questão do preconceito. E aí, como exercício de casa, vocês vão olhar quais são os julgamentos que eu tenho sobre mim, que não estão me deixando mais ir pra frente, né? Quais são os julgamentos sobre a minha empresa, sobre os outros que não estão me deixando mais ir pra frente. A quem eu estou me alinhando quando eu faço isso. Um beijo, pessoal, e até amanhã.